Bom, pessoal, na nona questão nós temos também interpretação de um determinado mecanismo, né? Só que agora as magnitudes aí das constantes mudam, né? Então as constantes elas se modificam e a gente tem que interpretar cada situação. Então vamos lá. Ele diz o seguinte: considere a seguinte sequência de reação em que B é o intermediário. Então nós temos aqui o B, o intermediário, né, apropriado aí para essa reação. Aí ele diz: esboce o diagrama, o perfil de energia, né, para cada uma das possíveis relações entre as constantes de velocidade mostradas. Então o B é o nosso intermediário, e aí a gente tem K1, K2, K3 e somente, né? A reação de retorno aqui de C é desprezível, ou seja, o K4 aqui que existiria aqui é muito pequeno. Então, ele está dizendo que K1 e K2 são grandes e K3 é pequeno. Então você tem um equilíbrio rápido e tem o K3 sendo pequeno. Então vamos lá, na letra A, vou fazer aqui, pessoal. Na letra A, você tem, como K1 e K2 são grandes, significa o quê? É uma grande tendência, né, de rendimento. Mas em termos de cinética, o K3 ele é pequeno. Desculpa. Tá. Então K1 e K2 são rápidos. Então você tem um equilíbrio rápido sendo estabelecido. Então você vai ter aqui o reagente A. Não é isso? O reagente A. Ele vai estabelecer um equilíbrio rápido com B. Então o A vai ser um equilíbrio rápido. Então esse morro aqui ele não é muito alto, né? Ele não é muito alto. Então vai formar aqui o intermediário B, certo? Bom, e depois vem o K3, que é muito pequeno, ou seja, a velocidade dessa reação aqui é muito baixa. Essa segunda reação é a lenta, né? Ele está dizendo para identificar as etapas determinantes em cada caso. Então, como essa velocidade é muito pequena, significa que o morro que ele tem que subir aqui, o B, para chegar nessa daqui, é mais alto. Então essa energia de ativação aqui é menor do que essa daqui, essa energia livre de ativação. Então, o que acontece? Essa etapa 2 aqui é etapa lenta, tá? Etapa lenta. Isso para a situação da letra A. E o diagrama fica desse jeito, tá? Na letra B, o que a gente tem? Vou botar aqui embaixo. Letra B. Ele está dizendo que K1 é muito grande e K2 e K3 são grandes. Mas o K2 é maior do que o K3, né? Então vamos lá. O K1 é grande, o K2 e o K3 são grandes, mas o K2 é maior do que o K3. Então, nessa reação, ainda é, né, digamos assim, favorável B formar A mais rápido do que B forma C, né? Porque B para formar C depende de K3. Como K3 é menor do que K2, então B forma C de forma, digamos assim, B forma C de forma mais devagar, certo? Então a tendência é que o gráfico seja semelhante a esse aqui, certo? A diferença vai ser o que? Vamos lá. Não tem como, vai ficar grande mesmo. Então, você vai partir aqui de A, certo? De A. E aí o K1 é grande e o K2 e o K3 são grandes. Então, você tem um equilíbrio rápido de novo. Então, só que o K2 ele é maior do que o K3. Se o K2 é maior do que o K3, então o morro, né? Esse morro, o K2 ele representa isso aqui. Vou usar esse gráfico anterior aqui. O K2 ele representa você ir daqui até o topo, né? Então, como ele é maior do que o K3, então esse morro é menor do que esse morro aqui, certo? Então, é a mesma tendência do anterior, certo? Só que o K3 ele é grande também.
Então, em relação a esse aqui, a tendência é que o K3 tenha um morro menor em relação a esse da letra A, mas o perfil é parecido. Vai acontecer o que? Você vai ter um equilíbrio rápido, vai formar B, e aí vai ter um equilíbrio, você vai ter um morro aqui maior, porque o K3 é menor, e aí você vai descer, né? Então aqui é o C, aqui é o B. Então a tendência, ó, se você comparar o K2, que é voltando aqui, como ele é maior, então o morro dele é menor. E o K3, que é subindo aqui, como ele é menor, o morro dele é maior do que o desse aqui. No entanto, se eu comparar esse morro aqui, se eu comparar esse morro com esse aqui, ele é um morro menor, porque o K3 é maior, né? Porque agora ele está dizendo que o K3 é grande. Então, nesse caso, quem é a etapa determinante? Continua sendo a segunda, né? Porque o K3 é... desculpa. No caso, você tem duas etapas rápidas, né? Aqui é meio complicado para dizer, viu? É meio complicado para dizer, porque a gente está analisando só qualitativamente, né? Então o K2 é maior do que K3. Ainda quem vai estar determinando a velocidade da reação é a segunda etapa mesmo. Essa aqui vai ser a etapa letra. Só que, sem saber o que é de fato, não dá pra gente comentar mais, né? Mas a tendência é essa, pessoal, não tem o que fazer. A tendência é essa. Bom, na letra C, a gente já consegue ver o que? A gente já consegue ver que eu tenho K1 e K3 grandes e o K2 pequeno. Então, é como se eu não tivesse esse equilíbrio, né? O K2 é pequeno, então eu tenho uma etapa aqui e uma etapa aqui, uma etapa rápida aqui e uma aqui, certo? Então, o K1 e o K3 são grandes. Aqui é difícil também medir. Eu tenho que saber quem é maior do que o outro para saber quem é o determinante da reação, porque ele não me disse nada sobre K1 e K3, né? Ele não me disse nada sobre K1, a relação deles dois, só disse que eles são grandes. Então, o que acontece? A formação de B e de C. Como o B é formado rapidamente e ele é formado rapidamente e forma rapidamente o C, é como se essa reação passasse direto para o C. Então praticamente eu não tenho B no meio, certo? Praticamente eu não tenho B no meio. Então o que ele está acontecendo, ele tá passando de A, certo? O B é muito instável, né? Porque ele já forma rapidamente. Então eu não posso nem considerar um patamar para o B aqui, nesse caso. Eu posso até imaginar que ele se confunde com o complexo ativado nessa situação. Então que você tem o A e o C, e o B ele se confundiria com o próprio complexo ativado. Por quê? Porque o A forma o B muito rápido e o B forma o C muito rápido. Então não faz sentido eu colocar o B como aqui num patamar. Por quê? Porque o B ele praticamente não tem no meio, já que ele é formado muito rápido. Ele deve alcançar uma concentração constante no meio, e aí ele fica sendo, né, formado e gasto ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Eu posso inferir que é um gráfico praticamente sem dois morros, certo? Eu tenho praticamente só um morro, ok? Então, um morrozinho, eu estou desenhando aqui ele bem alto, mas ele não é nem tão alto assim não, porque não está em escala, tá, pessoal? Mas é um morro não muito alto, porque o K1 é largo, né? Então ele é tão largo, e aí já vai, o K3 é largo também, não tem sentido eu ter um outro morro para o K3, porque o B ele não aparece, né? Se o K2 fosse grande, o B estaria formando A também, aí mudaria tudo, né? Então, é mais ou menos essa ideia aqui. Na letra D, você tem o seguinte, na letra D. Ai, caramba. Na letra D, você tem o seguinte. K1 é pequeno, né? K2 e K3 são grandes, mas o K3 é maior do que o K2. Então, você tem o seguinte. O K1 é pequeno, então o A forma devagar o B. O K2 é grande. Todo B que é formado rapidamente vira A ou vira C, certo? Então o B ele meio que domina aqui, ele digamos assim, ele determina, não é um bom termo,
Mas o fato é, de B para C é mais rápido do que B para A. Como de B para C é mais rápido do que B para A, então a primeira etapa agora é a que determina, né? Que ela é mais lenta. O que vai acontecer? Eu vou ter o seguinte, eu tenho A. Como o K1 é pequeno, o morro é alto. Aí eu formo B, certo? E aí esse morro aqui vai ser mais baixo. Por quê? Por que esse morro vai ser mais baixo? Porque o K3 é alto. Então esse morro aqui vai ser mais baixo, certo? Então aqui vai formar C. Então, A para B, o K1 é pequeno, então o morro é elevado. Aí, K3 é maior do que K2. Então o morro para K2 é mais alto aqui, porque K2 é menor. E o morro para K3 aqui é mais baixo, porque K3 é maior do que K2, certo? Então o perfil fica esse aqui. Qual vai ser a etapa determinante? A etapa determinante vai ser essa primeira, que vai ser a etapa lenta, que vai ser a etapa determinante para a velocidade da reação, tá? Então essas são as interpretações que a gente faz com relação a esses valores dessas constantes, tá, pessoal?